Muito bom ter a sua companhia aqui no Sport TV. São imagens de Bertioga na Baixada Santista, São Paulo. Vamos acompanhar a primeira etapa do Arena Cross 2015. Expectativa de que esse ano tenhamos 5 etapas. Vamos acompanhar a primeira. Bertioga fica aproximadamente a 100 quilômetros da capital São Paulo. Vamos começar acompanhando a primeira bateria da categoria MX Pro. E ainda hoje você também vai acompanhar conosco a segunda bateria da categoria principal, da categoria Pro, e também a corrida da MX2, que são aí contemplados os pilotos com as motos de 250 cilindradas. E a presença é ótima do público em Bertioga para esta primeira etapa da competição. Lembrando que essa é a 17ª edição do Arena Cross e, como sempre, recebendo um ótimo público para esta etapa. 120 pilotos participando, total de 5 categorias. É realmente uma festa muito bonita e a gente acompanhando aí a presença do público nesta noite agradabilíssima em Bertioga, e com a presença já do outono, as temperaturas ficando bem mais agradáveis. A gente pode observar os pilotos já perfilados e daqui a pouquinho teremos o início dessa primeira bateria. Conosco Fausto Macieira para acompanhar esta prova de estreia, essa etapa de estreia do Arena Cross. Prazer estar contigo, Fausto. Boa noite. Vamos acompanhar aí alguns dos principais nomes do motocross mundial em ação. Boa noite, Cleiton Carvalho. Salve, rapaziada, ligada no Arena Cross aqui no canal Campeão. Realmente a temporada começando, Cleiton, e no Arena Cross Brasil a gente sempre tem a presença dos pilotos estrangeiros. Temos uma grande estreia nessa noite em Bertioga. O Paulo Alberto, piloto de Portugal, né, que foi campeão da categoria MX2, campeão invicto da MX2, estreando na categoria principal, a MX Pro, para motos 450, ele andava de 250. O Paulo Alberto, ele é baixinho, né? Então no motocross isso não é uma vantagem. Na moto velocidade, o piloto com a estatura um pouco menor, ele tem vantagens em relação aos pilotos maiores, mas no motocross a alta estatura ajuda. Mas apesar disso, e apesar de ser um estreante, o Paulo Alberto com a moto 211 fez o melhor tempo, e é ele com o Jean Ramos também, outra estreia. O Jean Ramos, moto 10, andava de Honda, tá andando de Yamaha. Esse pega, vale um ponto no campeonato, o Cleiton Carvalho. É um duelo entre os dois principais pilotos da classificatória da MX Pro. Foram os mais rápidos durante a fase de classificação, e a gente pode observar que a moto 211 é do Paulo Alberto. Por enquanto ele vai levando vantagem em cima do Jean Ramos. A gente está revendo aí esse duelo particular entre os melhores durante a tomada de tempo. Exatamente, você vê o Ramos mais alto, tem mais facilidade para colocar os pés no chão, mas o Paulo Alberto é extremamente técnico. Olha como é que eles passam na seção de costelas, e o português está à frente do brasileiro. A gente revendo aí o que aconteceu nessa disputa particular, e o Paulo Alberto acabou levando a melhor, ficando aí com o segundo lugar o Jean Ramos. E neste duelo entre os dois mais rápidos durante a tomada de treinos, deu o Paulo Alberto, português, já começando o campeonato com 1 ponto. Exatamente, o Paulo Alberto fez o melhor tempo, 29.212, 2 décimos de segundo, 206 milésimos à frente do Jean Ramos. Vimos na imagem ali o Adam Chatfield, piloto também competindo nessa categoria. O Chatfield, piloto inglês, já foi campeão do Arena Cross. Vários pilotos de vários países, e também os brasileiros bem representados pelo Jean Ramos, que é um piloto que já competiu nos Estados Unidos, tem uma experiência internacional e meio que é o líder do esquadrão brasileiro. Tomara que os verde e amarelos vençam essa temporada. É porque no ano passado deu Espanha, o vencedor foi o Carlos Campano, o Jean Ramos ficou com vice-campeonato, o Edson Garcia veio logo atrás em terceiro, e na categoria MX2 o português Paulo Alberto foi o melhor, ele que acabou sendo mais rápido, e nesse duelo particular com o Jean Ramos acabou levando a melhor, já ganhando aí 1 ponto de bonificação. E a gente vendo aí nesse momento o português Paulo Alberto, ele que vem com esse número 211, e já teremos o início da disputa, vindo também o Jean Ramos. Os dois vão se integrar ao grid, já que eles fizeram aquele duelo particular, e daqui a pouco vão entrar ali no gate para se juntarem aos demais participantes. Pois é, a ordem de escolha de posições é pelo treino classificatório, mais essa novidade do duelo no final do treino classificatório. Então, com isso, o Paulo Alberto, que já havia sido o mais rápido, passa a ser o piloto que tem a prioridade na escolha da posição no gate. E a gente observa aí também quem vai
fazer o terceiro, como melhor, quem fez o terceiro tempo foi o Wellington Garcia. E é muito interessante isso, os pilotos se apresentando ao público. A gente vê logo atrás o inglês, o Adam Chatfield, que fez o quarto tempo, 30.593. A gente vê ali a passagem do Wellington Garcia, moto número 21. O Wellington também já foi várias vezes campeão brasileiro, já competiu no campeonato mundial, é um dos principais pilotos, o goiano, da moto 21. Essa corrida tem 15 minutos, mais uma volta, 2 baterias, e a MX2 também é composta de uma prova, uma bateria isolada de 15 minutos, mais uma volta. Humberto Garay Coecheia fez o quinto tempo, moto 101, e logo atrás o atual campeão da categoria Pro, o espanhol Carlos Campano, que fez o sexto tempo. O Campano já foi campeão mundial de motocross em 2010 e 2009 e já está no Brasil há algumas temporadas. É um piloto muito técnico e a presença dos pilotos estrangeiros é muito favorável à evolução dos nacionais, né? Esse intercâmbio fica mais fácil quando um estrangeiro vem competir no Brasil, e acredito que o nosso motocross vem se desenvolvendo bastante pela presença dos pilotos de outros países. A gente vê a passagem também do Rafael Faria, fez o sétimo tempo com a moto 116, e vindo logo atrás o Carlos Hernandes com a moto 22. Na sequência teremos Getro Salazar, que vai largar aí em nono, né? Teoricamente fez o nono tempo, e o Marcelo Lima em 10º. Marcelo Lima, o Ratinho, foi campeão brasileiro de minimotos, tem uma experiência muito grande. Também participando. Rafael Zene, também outro piloto que foi campeão brasileiro, passando ali com a moto 931. Thales Villardi, um piloto que já esteve na Honda, já esteve nas equipes oficiais, andando de Yamaha. E vão completar o gate de largada, mais 2 pilotos. Quer dizer, em teoria teríamos mais 2, né? Já que apenas o Miguel Cordovez fez a tomada de tempo e o João Marcos acabou, embora se inscrevendo, ficando fora da tomada de tempo. A gente pode ver aí que também aparece o nome do João Marcos de Camargo, mas ele pelo menos não passa para cumprimentar o público. Portanto, teremos 13 pilotos alinhados e, como já disse o Fausto Macieira, essa tomada de tempo serve para o posicionamento dos pilotos do gate. Vai chegando o Getro Salazar e daqui a pouquinho teremos o início da prova. Lembrando que durante a tomada de tempo o Paulo Alberto fez 29.212 e o Jean Ramos fez 29.418. Essa é a primeira bateria e daqui a pouco teremos também a segunda bateria da categoria Pro. Também a prova da MX2, bateria única. E você que estava com saudades, o Arena Cross de volta à tela do canal Campeão. 5 etapas programadas para este ano. O Miguel Cordovez é mais um piloto do Equador participando com a moto 909. Vários pilotos da América Latina também participando do Arena Cross. Lembrando que são 15 minutos mais uma volta. É o tempo de duração de cada corrida. Uma temperatura agradabilíssima, uma noite muito agradável em Bertioga, São Paulo, para esta primeira etapa. Já deveremos ter uma etapa em maio, outra em junho, mais uma em julho, e o campeonato se encerrando, pelo menos a princípio, em agosto. Pois é, uma tarde, um sábado que começou muito bem, né? O treino da MotoGP, do Campeonato Mundial nos Estados Unidos foi espetacular. E a gente vai amanhã transmitir as corridas ao vivo a partir de 1 da tarde no Sport TV 2. E a gente espera que seja uma ótima temporada no Arena Cross, com os pilotos experientes, os pilotos brasileiros procurando um lugar ao sol também, procurando o seu espaço. E tá aí o Jean Ramos, o Paulo Alberto, o Wellington. Mais ou menos na sequência você viu os pilotos buscando o lado de dentro para a primeira curva, né? Essa largada é sempre importante. Ao contrário da MotoGP, larga todo mundo lado a lado e a curva 1 é sempre complicada. Mas, em geral, se ficar na trajetória mais perto do lado de dentro da primeira curva, é o melhor lugar para se estar no partidor de largada.
Daqui a pouco teremos o início da prova, lembrando que hoje tem boxe internacional, 11 da noite, o brasileiro Esquiva Falcão enfrenta o norte-americano Omar Rojas. Luta ao vivo no Sport TV. O gate baixa, cronômetro andando, 15 minutos de prova. Quando chegar a 15, primeira passada do líder na linha de chegada, placa de uma volta, depois sucessivamente todos recebem a placa de uma volta, na sequência a bandeira cabecular. 20 pontos para o primeiro colocado, 17 para o segundo, até o 14º ponto. E agora o pedido para que os pilotos liguem os motores. Daqui a pouquinho teremos os gates abaixados e o início desta primeira bateria. Lembrando que essa é a principal categoria, categoria MX Pro. Muita expectativa aí para o início da prova. Quinze segundos. Gate no chão, vamos para a largada. Opa, tem gente já ficando. Temos uma moto ficando pelo caminho. E nesse começo de prova, Adam Chatfield assume a liderança com o português Paulo Alberto em segundo. 15 minutos de prova, mais uma volta. Uma largada bem tumultuada. O Jean Ramos assumindo a terceira colocação. E na frente, Adam Chatfield com o Paulo Alberto em segundo e o brasileiro Jean Ramos em terceiro. A gente vê agora que a curva favorece. Consegue ganhar a posição o atual campeão da temporada, o Carlos Campano, que pulou aí, teoricamente, 2 posições. Vem na 4ª posição o Campano, ótima largada para o Adam Chatfield, que é um piloto muito cerebral. Vamos ver como é que ele lida com essa corrida. Começando muito bem, começando na ponta. Estando 14 minutos, primeira volta já completada. Na frente o Adam Chatfield, inteligente, foi muito mais rápido no raciocínio, teve um tempo de reação melhor que os demais adversários, acabou pulando na frente, deixando o Paulo Alberto na segunda colocação. Mas o português já vem muito próximo. Jean Ramos é o melhor brasileiro na terceira colocação. Logo atrás dele o atual campeão dessa categoria, o espanhol Carlos Campano. 2 Hondas e 2 Yamaha. Nas 4 primeiras colocações, o Jean já esteve mais próximo. Acho que foi o Ratinho que foi pro chão ali. A gente vai revelar. Foi a moto 5 do Humberto Garay Coechea. Não, foi o Marcelo Lima. Essa correção, a moto número 5 do Marcelo Lima, o Garay Coechea, continua na prova. Ele deu um motor ali que a moto saiu empinando e virou para trás. Essas 450 tem muita pressão. Na 5ª posição está o Wellington Garcia, moto 21. Tem um piloto já bastante próximo dele. 2 voltas completadas. Chatfield continua na frente e o Paulo Alberto já viu o Jean Ramos se aproximar. O Jean Ramos conseguiu um ritmo mais uniforme, se livrou um pouco da presença do Campano, emendou o duplo ali, segue atrás do português. Foi o duelo que definiu o ponto extra entre os 2 primeiros classificados nos treinos. E o Jean Ramos está cercando ali, está encostando no português, está tentando colocar em disputa a sua segunda posição. Com isso, está se mandando lá na frente o Adam Chatfield. Você pode observar essa curva para a direita, como perde um pouquinho de tempo o Jean Ramos. E agora uma queda acontecendo da moto 22 do Carlos Hernandes. E a gente viu ali a moto 5 do Marcelo Lima voltando para a pista, o Badial voltando atrás dele. E segue na frente o Chatfield, piloto muito experiente, já andou no Campeonato Mundial, conseguiu também um bom ritmo. A pista vai se degradando, você vê, vão fazendo ali 2 trajetórias, 2 valas. Isso é bastante difícil para os pilotos, exige muita concentração para acertar a vala, porque se a dianteira entrar na vala e a traseira não, complica bastante.
E a questão também do controle do equipamento, fazer com que ele mantenha uma trajetória é realmente difícil quando já perde uma posição nesse momento. O Carlos Badiali Hernandes, depois daquela queda, acabou perdendo rendimento. Ele perdeu a posição do Miguel Cordobês, o equatoriano. Moto 909. E o Campano voltou a encostar no Jean Ramos. Eles ficaram para trás em relação às duas Hondas. E o Campano ultrapassa o Jean Ramos e assume a terceira colocação. Com muita facilidade, né? Acertou a trajetória. Você vê, a pista está bem difícil, bem degradada. São muitas classificatórias ao longo do sábado. E já foram formadas várias valas ali. Está bastante técnico, bastante difícil para os pilotos andarem. Você vê que mesmo eles têm dificuldade e cometem alguns erros. Restando 10 minutos. A gente observa aí o Carlos Campano agora ficando com a terceira colocação. Vamos ver se o Jean Ramos vai buscar a recuperação, vai tentar retomar essa terceira posição. Faz a curva bem aberta agora, o Jean Ramos vai tentando se aproximar do espanhol. E o espanhol agora vai à caça do Paulo Alberto, que é o segundo colocado. Tem um ótimo preparo físico o Campano. Passou de passagem. Eu acho que ele está ganhando também, não só na técnica, mas no preparo. Você viu como ele travou, fez a curva e conseguiu ficar com a posição que era do Jean Ramos. Pois é, e o Chatfield já está colocando volta nos retardatários. Vai deixando o tráfego para o Paulo Alberto, que se livra muito bem dos demais. Vamos ver o que aconteceu ali, porque o Chatfield errou, saiu da pista, o Chatfield saiu da pista. E o Paulo Alberto se aproximou, ele vinha atrás dos retardatários e ele acaba assumindo. Ou melhor, ele segue na segunda colocação, mas ele veio bem atrás dos retardatários e o Chatfield deu realmente uma errada no traçado. Achei que o Chatfield tinha saído da pista, alguém saiu da pista ali. A gente não tem a telemetria para acompanhar, mas emendou 3 obstáculos na sequência ali. A própria organização achou que o Paulo Alberto estava na primeira colocação, mas ele segue ali ainda atrás do espanhol, atrás do inglês, com o espanhol na captura. Opa, tombo aí. Tombo e também moto 909 do Miguel Cordovês ficando pelo caminho. E aí o tombo foi da moto 27 do Thales Villard, que ficou preso ali embaixo da moto. O Jean Ramos quase bateu nele. A bandeira amarela no local. Perigosa, né, o Cleiton? Situação perigosa, porque ali já é difícil você, sem alguém no caminho, com alguém no caminho fica ainda mais perigoso. E agora a gente pode observar que o Chatfield mantém a boa vantagem com relação ao Paulo Alberto. Campano segue em terceiro, Jean Ramos é o quarto, o Wellington Garcia vem na quinta colocação. 10 voltas já completadas, restando mais de 8 minutos para o término desta que é a primeira bateria da categoria Pro. E mais uma vez o que aconteceu com o Thales Villard, você vai reparar que a moto fica pelo caminho e acaba atrapalhando o Miguel Cordovês. Nessas sessões de ritmo, né, você tem que encaixar a moto perfeita na recepção. Se você passar da recepção, se você já compromete para a próxima sessão. Olha, isso foi de novo. De novo o Villard vai voltando para a prova, mas temos uma moto do lado de fora. Eu acho que é do Cordobês. A do Rafael Faria, 116. Você viu o que aconteceu? Olha, o Rafael acabou saindo do traçado. Perdeu o contato com a moto e o Thales também caiu. Segue na liderança Adam Chatfield. E o Paulo Alberto está chegando no Chatfield. O inglês Adam Chatfield com essa moto 407 já observa o Paulo Alberto se aproximando. O Paulo Alberto fez a melhor volta da prova até aqui, 31:04. Teoricamente o Paulo Alberto tem um ritmo melhor, foi melhor nos treinos. O Chatfield foi o quarto colocado e o Paulo Alberto fez o melhor tempo. E vem com muita pressão o português. Traçados diferentes, né? O Chatfield fez mais por dentro, o Paulo Alberto mais por fora. Encostou e vai ser difícil para o inglês. A passagem na sequência de costelas do Paulo Alberto foi bem melhor, foi bem mais rápida, foi superior à do Adam Chatfield.
E terá companhia nas próximas voltas. Tendência é que o português busque um ataque. Novamente traçados diferentes ali na seção de ritmo. A escolha de obstáculos diferentes. O Chatfield está se equilibrando lá na frente. Diferença de 143 entre eles. No visual, praticamente, essa diferença é inexistente. O Chatfield, no final dessa sessão, ele faz um pouco melhor do que o português. Por conta disso, está conseguindo abrir uma vantagenzinha que ele leva para o restante da pista. E vimos ali que o retardatário já rapidamente vem num ritmo diferente. E o Paulo Alberto foi bem mais rápido nessa negociação de ultrapassagem. Aproveitou para encostar ainda mais o Adam Chatfield e a pressão toda em cima do inglês nesse momento. No mesmo trecho, o Chatfield saiu melhor. O Paulo entra melhor, mas o Adam Chatfield saiu melhor. O português vem com tudo, quer a vitória. Olha, nesse momento em que as rotas alternativas aparecem, Fausto Macieiro, o português é muito melhor. Ele está com mais disposição, está com mais entusiasmo. Você vê que é difícil, botou do lado. E agora vai, curva para dentro. E não tivemos o X, não tivemos a resposta do Chatfield. Liderança fica agora com o português Paulo Alberto, restando 5 minutos. O Paulo Alberto foi mais efetivo, foi com mais vontade, emparelhou, aproveitou a curva seguinte do lado de dentro, ficou do lado certo, levou a posição e agora dificilmente o Chatfield vai ter forças para revidar. E vai tentando abrir uma vantagem nesse momento o Paulo Alberto. O Chatfield literalmente perdeu o rendimento depois dessa ultrapassagem. Ele agora vai tentar recuperar essa primeira posição, mas até em função do tempo e do desempenho do português, é uma ação muito difícil para o inglês. O Paulo, ele participou das últimas 2 temporadas do Arena Cross e venceu todas que ele correu. Na MX2, nas 250, ele venceu. Na 450 é a estreia dele no Brasil, ele foi treinando com essa moto, mas é a primeira corrida forte dele. Mostrou uma grande técnica, muita disposição e ótimo preparo físico. Você vê que é difícil acertar tudo, né? Todos os pilotos erram, porque a pista é muito técnica, muito complicada. Olha que sequência que ele está fazendo ali no meio do bolo. Olha a dificuldade do outro piloto. E realmente vai dando um show o Paulo Alberto. Encontrou o momento certo, deixou para trás o Chatfield e segue dominando a prova, já abre uma boa vantagem com relação ao segundo colocado. E aí o Jean Ramos, que é o 4º colocado, com problemas. A mudança que houve nesses top 5 foi o recuo do Ramos para a 4ª colocação. Ele cometeu ali um erro, vindo na Moto 101 na 6ª posição, atrás do Wellington Humberto Martinho, o venezuelano, campeão latino-americano. Mas o momento continua para o Lusitano. Portugal na frente. E agora o Campano tenta se aproximar do Chatfield para brigar pela 2ª posição. Agora, como o Campano já encosta, você pode reparar que o Campano vem com a moto número 1 e ele vai tentando perseguir o Chatfield, que tem com a moto 407. Uma briga que vale a 2ª colocação, lembrando que eles têm também o tráfego, tem os retardatários, e aí você vê o Adam Chatfield que vai tentando sustentar essa 2ª colocação. Você vê que ele já mudou de vala, né? Foi ficando cada vez mais profunda. Agora o Wellington Garcia vai perder posições, ele vinha em 5º, deixou a moto apagar ali. Eles vão tendo que mudar as trajetórias, porque ao contrário da moto velocidade, que é onde a pista só muda por um problema. Ixi. Caiu o Campano, vinha num ritmo muito forte, o campeão cai. Nossa, e quase que alguém caiu ali atrás dele também. O Carlos Radial. Já se recuperou o Campano, mas perdeu tempo e facilitou a vida do Chatfield, que vinha em 2º. A gente vai rever o que aconteceu com o campeão. Tá pensando que campeão também cai. O campeão do Arena Cross e campeão mundial. O Campano já foi campeão mundial e acabou cometendo um erro ali. Cometeu outro agora. Vamos nos encaminhando para a parte final desta primeira bateria. Daqui a pouco tem a prova única
única bateria da categoria MX2. E já vamos acompanhar também a segunda bateria da categoria Pro, que é a principal categoria do Arena Cross. Esse é o líder, moto 211 do português Paulo Alberto. E depois a ultrapassagem em cima do Chatfield abriu com relação aos demais. Vem realmente numa prova muito diferente, já vem para aplicar uma volta em cima do Jean Ramos. E o Rafael Faria ficou numa posição perigosa, acabou deixando a moto morrer. O motor apagou e ele vai tentando retornar à disputa. Aí agora o Paulo Alberto vai colocar uma volta em cima do Jean Ramos. A gente complicou o Ramos, ficou para trás, o Paulo já vem ali para colocar uma volta em cima do piloto brasileiro. E você falava da questão da perda de posições do Wellington Garcia, Fausto. Quem é o piloto colocado agora é o Humberto Martins. Pois é, as duas posições, ó, o Garcia, ó, foi para fora da pista, mas quase levou ali o fotógrafo. É muito difícil, né? É isso que eu estava falando, a pista é dinâmica, ao contrário da moto velocidade, as pistas de terra elas vão mudando, as valas vão surgindo, você vai tendo que mudar o traçado, fazer outra trajetória, outra linha, e isso é bastante difícil e cansa demais, né? Então o piloto começa a cometer erros, não só porque a pista vai ficando pior, mas também ele vai ficando mais cansado. E aí a gente vai rever. Ó, quase foi de novo o Campano, saiu da pista. O Campano, hein? Que isso, hein? Essa profissão de bandeirinha de Arena Cross é arriscada, hein, o Cleiton Carvalho? O pessoal tem que ficar na atividade. Pois é, bandeirinha, imprensa, tudo, todo mundo ali. Não seria ruim se tivesse de capacete também. E a gente vai ver agora, nesse momento, mais uma passagem por um outro ponto da prova do Paulo Alberto. Vamos ter aí os 15 minutos encerrados e já o Paulo Alberto vem para abrir a última volta desta primeira bateria. Você viu como é que ele está mudando a linha, mudando a trajetória, saindo das valas mais profundas, procurando um espaço mais liso, para não se cansar tanto, né? Mas está com muito bem de preparo, com muita confiança. Mais uma vez, uma atuação impecável do Paulo Alberto. Depois da ultrapassagem vem realmente soberano o português Paulo Alberto. Já vem, faz uma graça, última volta para o português. Já abrindo a última volta, o Paulo Alberto foi o mais rápido durante os treinos classificatórios. Também fez a melhor volta da prova quando ainda estava na segunda posição. Ganhou a primeira colocação do Adam Chatfield e desde então vem dando um show à parte. Vem aí o português Paulo Alberto para vencer na sua estreia na categoria Pro. Para mostrar que realmente é um nome fortíssimo do motocross. A vitória é de Paulo Alberto de Portugal. Primeira bateria vencida pelo Paulo Alberto. Em segundo, comemorando bastante, o Adam Chatfield, moto 407. E a gente vê a chegada dos demais competidores. Portanto, vitória do português Paulo Alberto, estreando na categoria e já estreando com vitória. É um ótimo resultado para o Paulo Alberto, um excelente resultado para a Honda, que colocou duas motos nas duas primeiras colocações. O Campano ameaçou buscar a segunda posição, mas acabou indo para o chão, acabou cometendo um erro. E o momento é todo do piloto de Portugal, que vai para a segunda bateria. E o Paulo Alberto tem um ponto extra, que ele ganhou o duelo com o Jean Ramos antes da largada. Então, o campeonato começando da melhor forma possível para o piloto da moto 211. E daqui a pouco teremos a categoria MX2 com as motos de 250 cilindradas em ação. Amanhã tem quartas de final do Campeonato Paulista. Palmeiras e 15 de Piracicaba se enfrentam e você acompanha ao vivo no Sport TV a partir de 10 da manhã. A animação do público em Bertioga. Muitas apaixonadas, hein? Também marcando presença por aí. Mas é um bom programa para o sábado, né? Assistir as corridas. E a vantagem do Arena Cross, do Supercross, é trazer as corridas para mais próximo dos grandes centros, né? As pistas de motocross, em geral, são em lugares afastados dos grandes centros e o público tem que se esforçar mais para comparecer, né? Já ao passo que essas corridas em pistas mais urbanas e menores, elas atraem um público que normalmente não iria assistir a prova de motocross pelas dificuldades de caminho e tudo mais. É muito bom para o esporte, é muito bom que isso se repita cada vez com mais frequência. Todo mundo aproveitando para mandar o seu recado depois do término desta primeira bateria da categoria MX Pro.
Logo mais tem NBA no Sport TV. A partir de 11 da noite, o Sport TV 2 mostra Los Angeles Clippers e Memphis Grizzlies. E agora é a vez de acompanharmos os melhores momentos das motos de 50 cilindradas. Começa sempre muito jovem nessa categoria. Os pegas são bem interessantes. Idade máxima para essa categoria de 9 anos, idade mínima de 5 anos. Olha essa disputa, meu amigo, que tombo, hein? Você vê que a lei da gravidade não respeita ninguém, né? Dos mais velhos aos mais novos aí, mas os pilotos sempre se levantam. No motocross você está bem preparado, bem equipado. E aí a festa dos vencedores no pódio. Rafael Becker foi o vencedor, o Garbichel Guiel foi o segundo e o Gustavo Rodrigues fechou o pódio com a terceira colocação. Esse é o resultado da primeira etapa da categoria 50 cilindradas. E tivemos o Bruno Martins em quarto e o Raul Miranda em quinto lugar. Parabéns à garotada. Quanto mais cedo o piloto começa, mais vantagem ele tem sobre os que ainda não começaram, né? No Brasil é bem difícil começar cedo, mas agora a gente tem motos mini motos nacionais, e isso veio facilitar bastante para os pilotos. Essa é a 65, já é uma moto mais potente. A gente está revendo aí o momento da largada. E olha aí, hein? Nós tivemos aí uma queda. O Rafael Ribeiro, né? Moto 99. Os pilotos têm muita vontade, né? E se jogam mesmo. E essa pista foi feita para as motos grandes, com roda grande. O fiscal de pista ali também passando uma situação perigosa. Olha, por pouco acabou não sendo atropelado pelo Marcelo Leodorico. E tivemos a vitória da moto 77 do Carlos Eduardo. E mais uma vez o momento em que ele recebe a bandeirada. Temos a vitória do Carlos Eduardo, moto 77, na categoria 65 cilindradas. Para essa categoria, o limite mínimo de idade 8 e o máximo 12 anos. Carlos Eduardo Dadal foi o primeiro, Marcelo Silva o segundo e o Carlos Baltazar completando o pódio. Temos ainda em quarto Rafael Araújo, Bernardo Zappellini em quinto, Rodolfo Becalho em sexto, Pedrinho Filho em sétimo, Kaique Takeyama vindo na oitava posição. Parabéns à garotada. E vem aí a categoria MX2, né, para motos de 250 centímetros cúbicos. Tivemos baterias classificatórias, 2 baterias classificatórias, classificando 7 pilotos em cada uma. Na sequência teremos a prova única da categoria MX2. E é uma categoria sempre interessante que a gente observar, porque de lá veio o vencedor dessa primeira bateria da categoria Pro, o português Paulo Alberto. Então é uma categoria que a gente sempre costuma observar com carinho os talentos. O barbudo ali é o irmão do Marcelo Lima, o Dudu Lima. Está vendo? A gente vai ter 2 estreias aí muito interessantes. A gente está vendo o Gustavo. Agora saiu o Fábio dos Santos, que fez o melhor tempo, moto 987. 30.313 o tempo do Fábio. E o Paulo Alberto fez 29.2, ou seja, pouco mais de 1 segundo de diferença da 250 para 450. Essa pista, as pistas travadas favorecem as motos mais leves, né? A 250 é mais leve que a 450 e é menos cansativa de pilotar. Isso numa pista de motocross mesmo, com subidas e descidas, é mais difícil, mas numa pista reta, plana e muito compacta, a diferença não é tão grande. O Hector Assunção, que tem a moto 30 também, vem para se apresentar ao público. Fez o segundo melhor tempo. 30.345, o Fábio fez 30.313. Moto do João Ribeiro, né? Moto 282. 30.906 o tempo do João Ribeiro. Aos poucos os pilotos vão se apresentando e já teremos o início da bateria única da categoria MX2. Essa é a moto 102 do Andrews Armstrong. Também veio da categoria Minimotos. O Andrews Armstrong já tem muita experiência por ter começado muito cedo. E os pilotos dão uma olhadinha ali para ver como é que está o traçado, né? Porque já mudou bastante
com o desgaste da prova da 450. E eles vão olhando ali para ver onde que vão passar na primeira volta naquele trecho. Teremos a moto 16 do Enzo Lopes. Esse é o estreante. O Enzo Lopes foi campeão na Júnior, foi campeão brasileiro de minimotos, foi vice-campeão do Loretta Lins, a maior competição de motocross amador do mundo. São 7.000 pilotos passando de várias classificatórias, evidente, né? Vários meses de classificatórias, para chegar nessa semana numa competição maravilhosa nos Estados Unidos, onde o Enzo Lopes foi vice-campeão. Ele tem apenas 15 anos, vai fazer a primeira prova dele nessa categoria. É uma super promessa do Brasil, tem vários resultados expressivos no Brasil e no exterior. Vimos também as passagens do Eduardo Lima e do Gustavo Souza. O Gustavo Pessoa, que a gente está vendo aí, o Gustavo Souza, ele é estreante, é Gustavo Pessoa de Souza, né, moto 891. Ele também é um estreante que vai começar a competir nessa categoria aos 17 anos. Essa categoria é muito para pilotos muito jovens, né? Então o Gustavo também veio das minimotos, assim como o Enzo, e também é uma grande esperança de resultados expressivos para o Brasil no presente e no futuro próximo. Também passando o Rodrigo Lama, esse é o Pedro Henrique. Aos poucos você vai conhecendo os pilotos da categoria MX2. Lembrando que também vamos ter 14 participantes nesta bateria única. PP também passando ali, o Pedro Henrique, outro piloto estreante também. E a gente tem nessa categoria idade mínima de 14 anos, idade máxima de 23 anos. Todos jovens talentos do esporte brasileiro. A gente vê o Leonardo de Souza também se apresentando. Já teremos mais 4 participantes a se apresentar ao público. Um deles é o Tauan Brenner, com a moto 24. Tauan fez o 6º tempo do outro catarinense. Também está aí na briga, andando de Yamaha. Mais um jovem valor do motocross brasileiro. Frederico Molina Espanhol, com a moto 61. E deixou a moto apagar, hein? Não, pelo menos foi aí, né? Não foi na hora da largada, né, rapaz? Menos de mão, né? E agora tem muitas. A moto do Enzo, por exemplo, ela tem partida elétrica, né? As motos agora é uma coisa que tende a ocupar o espaço do kick, do partidor. É como nos carros que antigamente tinha manivela, mas nas motos isso representa um peso a mais e há uma certa restrição de colocar. Mas acho que vale muito a pena, ainda mais porque as motos 4 tempos, elas, quando o motor apaga e elas estão quentes, é difícil de colocar para funcionar novamente. Isso pode fazer a diferença de uma corrida boa e uma corrida muito ruim para o piloto. E os últimos a passarem, o Caio Lopes e também o Anderson Amaral. Grid cheio na MX2, largada muitíssimo importante. As motos têm pouco menos de potência do que as 450, né? Alguma potência a menos, mas tem na leveza uma compensação por essa falta de potência em relação a 450, mas se não acertar certinho, se não entrar certinho na rampa de lançamento, não desce no ponto certo, né? Isso é um fator de muita concentração. Os pilotos têm que estar muito concentrados, têm que estar muito pensando no que vão fazer na próxima curva, nos próximos metros, na próxima sessão, para não errarem e perderem posições, ou pior, irem para o chão. Vamos para a largada na categoria MX2. Prova com duração de 15 minutos, mais uma volta. Lembrando que amanhã vamos conhecer o campeão da Superliga Masculina de Vôlei, Cruzeiro ou SESI. O título vai ficar com quem? Você vai saber a partir de 9 da manhã, ao vivo no Sport TV 2. 1 da tarde no Sport TV 2, Grande Prêmio das Américas de moto velocidade, as 3 categorias na íntegra, ao vivo, em HD. Um mega evento. O treino de hoje já valeu como corrida, foi espetacular, sensacional. A gente vai ter o Mark Marques largando na frente na categoria principal na MotoGP e o Danny Kent largando na frente na Moto3. Esse Mark Marques pilota é uma coisa impressionante, né? O que o Marques fez hoje, né? A moto teve um problema na moto, faltando poucos minutos para terminar o treino, saiu correndo, pulou o muro, pegou a outra moto e fez a pole. Impressionante.
Tamanho encontro marcado com o Mundial de Moto Velocidade no Sport TV 2 a partir de 1 da tarde. A gente vendo aí, nesse momento, os pilotos perfilados. A gente observa aí o João Pedro Ribeiro. Essa moto 61 é do Frederico Molina Espanhol. E a última moto é do Caio Lopes, que vai largar ali na ponta. Moto 134. E o pedido já para que os motores sejam ligados. Daqui a pouquinho teremos a largada da categoria MX2, bateria única. Momentos que antecedem o início da prova. Já teremos o gate no chão e o início da disputa na categoria MX2. Vamos lá, gate no chão, largada a categoria MX2. Uma largada bem disputada, essa curva para a esquerda, já colocando grande parte dos pilotos lado a lado, levando a melhor a moto 97 do Pedro Henrique. O PP é o primeiro. Depois o Caio Lopes. Ótima largada, ninguém caiu, ninguém se machucou. E o Caio Lopes agora deixa o PP pelo caminho, assume a primeira colocação, curva para a esquerda, Caio Lopes lidera, moto 134. Caio Lopes veio lá de trás, fez o 7º tempo. Na ponta, largou muito bem. E vai perdendo rendimento, o PP vai perdendo posições, já é ultrapassado nesse momento pelo João Pedro, moto 282, que vem na segunda colocação. E é só o começo da categoria MX2. Daqui a pouco tem a segunda bateria da categoria MX Pro. Esse é o líder Caio Lopes, o segundo colocado é o João Pedro. Agora é o Hector da Assunção, né, que tomou a posição ali. Moto 282 do João Ribeiro também na briga. Uma ótima, a corrida muito mais aberta, né, na MX2, garotada. Olha isso, rapaz. Foi um para cada lado. PP para um lado, o Hector Assunção para o outro. Vê ali o Dudu Lima, botou essa Kawasaki número 2, ganhou 2 posições e deu bem. E o João Pedro Ribeiro agradece, porque ele vinha pressionado na segunda posição, tendo companhia, e agora ele aproveita para dar uma pequena respirada. O Hector já conseguiu recuperar a posição. Olha que grande pega. O Dudu, o irmão do Marcelo, ele é muito alto. Você vê justamente a vantagem que leva o piloto alto. Ele vai para cima do Hector, ganha a posição, restando 3 minutos. Já vem ali, chegando no João Ribeiro. Mas agora vai para cima do Hector, toma uma trajetória diferente, o Hector Assunção, mas acaba permanecendo em quarto lugar, vai tentando ganhar tempo, vai tentando se aproximar do Dudu Lima. Pois é, por fora, como está tentando o Hector, é bem difícil, né? Porque a trajetória é maior. Olha como é que foi o Dudu já para cima do João Ribeiro, grande pega. Grande corrida, um ótimo início de corrida, e o Caio Lopes lá na frente se mandando, aproveitando muito bem a ótima largada. Olha, o Dudu Lima vem por fora e vai para ficar com a segunda posição, hein? Mas agora a resposta vem. Olha, e o João Pedro Ribeiro tem a curva para a direita que o favorece nesse momento. No salto, arriscou e caiu o Hector Assunção. Eu acho que ele bateu no Dudu ou no João, eu acho que foi no Dudu que ele bateu. Ele veio lá por fora, sempre muito mais rápido. E quem vem a trajetória por dentro é uma trajetória mais curta, né? Rente à curva, como está fazendo agora o Dudu e o João. O Hector estava fazendo todas por fora. Foi muito corajosa, muito ousada a trajetória que ele fez. Vamos ver em quem que ele bateu. E ele bateu no João. Já em terceiro. Bateu no João. Exatamente, já tinha passado o Dudu, bateu na traseira da Yamaha do João Ribeiro e foi pro chão. Uma pena, porque o Hector vem fazendo uma grande prova, né? Vinha sendo a sensação da corrida. Vai voltar, mas já comprometeu.
o seu resultado. Olha aí a moto 16 do Enzo Lopes. Não largou bem, mas vem numa corrida de recuperação. Restando 11 minutos, o líder é Caio Lopes. E aí com problema na moto, neste momento, o Gustavo Pessoa. Você vê que aquela posição ali no miolo da pista é bem perigosa, né? Porque tem pouco espaço ali e os pilotos passam meio um controle precário da situação, né? E ele também fica numa posição que é amplamente desfavorável, não só para retornar à pista, mas também com a passagem dos pilotos, ele fica vulnerável, daqui a pouco deve retornar. Aí o Lopes segue na frente. Esse é o líder Moto 134. O Caio tem que manter esse ritmo, não pode cansar, não pode sossegar, tem que seguir no ritmo uniforme. Está fazendo a melhor corrida dele no Arena Cross. Tem uma boa chance de ganhar essa prova, mas faltam 10 minutos. 10 minutos para quem está dentro da pista é uma eternidade. E esse é o momento da largada. A gente vai reparar como o gate fica no chão e as motos vão começando a disputa de colocações, já que temos uma curva imediatamente depois da largada. É o momento em que as motos travam para poder fazer a curva e o Caio Lopes se beneficiou. Inicialmente ficou em segundo lugar, depois assumiu a primeira posição e por enquanto vem abrindo uma boa vantagem com relação aos demais. Porém, daqui a pouco terá tráfego. Mas quem vem em segundo agora é o Dudu Lima, né? Passou o João Ribeiro, Pepe Bueno vem em quinto, Fábio dos Santos na quarta colocação. Olha, o Dudu tentando se aproximar, mas não está sendo muito efetivo esse ataque. Lá na frente vai abrindo o piloto Caio Lopes. E o Dudu se isolando na segunda colocação. No momento, João Ribeiro que já tem uma perseguição mais direta ali pela terceira posição. E agora o Dudu Lima vai tentando chegar no primeiro colocado, do Caio Lopes, vai tentando fazer aí tempo melhor para tentar diminuir essa diferença, já que ele já abriu uma boa vantagem com relação ao terceiro colocado, que é o Fábio Santos nesse momento, deixou o João Pedro Ribeiro para trás. Esse moto 987 do Fábio Santos, que fez o melhor tempo nas classificatórias, ou seja, esperava um desempenho melhor e está buscando, está conseguindo até agora. Olha só quem está do lado dele, Héctor Assunção. E o Héctor Assunção insiste na trajetória por fora. Andando muito rápido, irmão do Roosevelt Assunção, campeão brasileiro das 125, a família toda de competidores. Restando 8 minutos, daqui a pouco tem a segunda bateria da categoria MX Pro. Tá bom esse pega aí, valendo a terceira colocação. O Fábio, o Héctor, também chegando ali, além do João Ribeiro, o Enzo Lopes, na moto 16. Passando pelo PP, que vem ali com a moto 87. 97. E o João Ribeiro aí agora sendo mostrado nesse momento. Moto 282 na quarta colocação. Lado a lado, ali com o Enzo Lopes. Enzo ganhou a posição. E também ganhou a posição o Héctor Assunção, que é o terceiro agora, o Fábio o quarto, o Enzo Lopes vem em quinto. E o Enzo Lopes agora vem na quarta colocação. Exatamente, o Héctor está como retardatário depois daquele tombo dele, ele ficou uma volta atrás, está no ritmo aí, mas não está na classificação. Moto 30 não está contando nesse pega. A gente vendo aí o Fábio dos Santos com a moto 987. Na terceira posição, o Enzo Lopes tem a moto 16. E nesse momento ele tem um retardatário pela frente. Daqui a pouquinho vai chegar para brigar pela terceira colocação. Moto 61 do Frederico Molina. Ali na seção de ritmo, o Enzo vem chegando no Fábio dos Santos. O João também ali atrás. E o Caio se equilibra na liderança da corrida. E eles estão chegando no Dudu, né? O Dudu está ali na frente.
Aí o Lopes segue em primeiro com o Dudu Lima, em segundo Fábio Santos. É o terceiro, o Enzo Lopes, que está aí na sua tela, bota 16, vem 4. O João Ribeiro perdeu o rendimento, acabou ficando na quinta posição. Está um pouquinho atrás, olha, um ritmo bem diferente. Foi lá fora, o Enzo fez uma... Quase deu certo. Ele agora faz um traçado bem melhor nesse momento. A moto 987 do Fábio dos Santos. O Enzo Lopes segue pressionando. E agora? O Enzo Lopes chega por dentro. Ainda não foi dessa vez. Mas agora vai pra fora do traçado. Quase caiu, né? Ele viu que tava o Hector ali na linha do Fábio e agora foi, né? Agora caiu o Enzo. É estreia, né, rapaz? Ele fica sempre mais travado. A moto é grande pra ele, tem 15 anos. Esse é o líder, por enquanto sem ser ameaçado, Caio Lopes. Curiosamente, não fez uma boa tomada de tempo, fez apenas um tempo de 32.338, a penúltima marca, e vai liderando a prova depois de uma boa largada, enquanto a gente vê a queda do Enzo Lopes. Olha, ficou numa situação bem perigosa, um pouco não foi atingido pelo Frederico Molina. Ele já tinha quase caído. Ele tinha quase caído aí e caiu logo depois. E o Caio Lopes dominando a prova sem ser ameaçado na primeira colocação, restando menos de 5 minutos. Amanhã vamos conhecer o campeão da Superliga Masculina de Vôlei, Cruzeiro Ocese. De quem vai ser a festa? A resposta você saberá amanhã a partir de 9 da manhã, ao vivo no Sport TV 2. A gente vendo aí o desempenho do Caio Lopes. E o segundo colocado, Dudu Lima, moto número 2, vindo bem atrás nesse momento, fazendo uma prova num ritmo bem diferente do primeiro colocado. E daqui a pouco teremos a segunda bateria da categoria MX Pro, da principal categoria do Arena Cross. Começando essa primeira etapa este ano, programada em 5 etapas. E o Caio Lopes já com 17 voltas completadas. A gente vendo o Dudu Lima com dificuldades para fazer a curva. Ele vem tentando se aproximar, mas está difícil. O Fábio atrás dele ali. O Fábio agora não tem mais a sombra do Enzo Lopes. Pode se dedicar a buscar essa segunda colocação que está em poder da moto número 2. E eles não estão muito longe do líder do Caio Lopes. Ele passou ali com a moto 134. Restando 3 minutos, saiu o Dudu Lima. Você repara que ele vai tentando abrir vantagem com relação ao Fábio Santos, que é o terceiro colocado, com a moto 987. E esse é o primeiro colocado, o Caio Lopes, que por enquanto vem com muita tranquilidade na primeira posição, mas ele não pode se descuidar, porque o Dudu Lima tem 2 retardatários à frente. E depois o Caio Lopes é o próximo. Tem que se precaver, o líder da prova. O Caio que foi campeão brasileiro na categoria 230 no ano passado, em 2014. Está fazendo uma grande prova, andando bem, mantendo o ritmo, não se importando, sem se preocupar com o que está acontecendo atrás dele. Dudu vem ali ao lado, 2 Kawasaki chegando ali. Uma tem uma volta de atraso e a outra é a do Lima, que é o segundo colocado. A situação ainda está bem favorável para o Caio. Ixi! Cometeu um erro ali o Caio. Balançou, hein? O Dudu aproveitou para dar mais uma chegadinha. Dudu já deixa os retardatários para trás e vai ganhar a liderança. O Caio Lopes caiu e perde a primeira posição. E ele agora vai ter que tomar cuidado, porque o Fábio Santos também vem chegando. Exatamente. O Caio Lopes tinha a prova bem encaminhada. Acabou cometendo um erro. Foi pro chão, perdeu a ponta. O Dudu Lima herdou a ponta, tá aí com a moto número 2. E o Marcelo Lima, o irmão dele, caiu na prova da 450, mas ele vem liderando nas 250. Estava na hora certa, no lugar certo. Vai tentar a primeira vitória. E o Dudu Lima, com esta queda do Caio Lopes, herda a primeira colocação, estando 1,40. Ele vem com tudo, já vinha se recuperando anteriormente, já havia ganhado posições,
vinha tentando pressionar o Caio Lopes, só que o Caio Lopes acabou sentindo essa pressão e sofreu a queda, e também vai ficando pelo caminho a moto 30 do Hector Assunção. De novo. E essa é a moto 102 também com problemas do Andrews Armstrong, que vai voltando para a prova à frente do Caio Lopes. Rapaz, e a disputa pela segunda posição esquentou de vez, ó. A moto 134 vem na segunda posição, logo depois o Fábio dos Santos na 987. E aí o momento em que ele passa, faz o salto e cai. Você vê, ele cai, quando ele aterrissou no obstáculo anterior, ele aterrissou um pouco à frente e já bateu na rampa de lançamento da próxima sequência. Aí ele se perdeu também, já um desgaste da corrida, né? E isso contou contra ele, e a pressão agora é grande. O Fábio dos Santos colado, tentando a segunda posição. Tá bom esse pega, né? Kawasaki na frente, Honda em segundo e Yamaha em terceiro. Olha como o Fábio Santos já chega, encosta, bota a pressão, vem por dentro. O Caio Lopes, que vem com a moto 134, segue em segundo lugar. E o Fábio Santos vem logo atrás com a moto 987, acabou dando uma pequena errada. Isso pode custar caro, hein? Tem que fazer essa aproximação toda novamente, porque já passou o Dudu Lima, eles vão ter mais 2 voltas. O Dudu vai passar já na segunda volta, e vai ter mais uma, e eles ainda estão no decorrer dessa volta. Pressão de novo. E agora vamos ter o Dudu Lima passando pelo ponto da bandeirada para abrir a última volta. Aí está o líder, moto número 2, moto de Dudu Lima. Isso quase caiu agora o Dudu também. Corrida de estreia complicado para todo mundo. Última volta já aberta pelo Dudu Lima. Vamos ver se ele mantém o ritmo forte ou se ele dá uma esfriada. Também não pode relaxar muito não, porque o Caio Lopes pode se aproximar. Você vê como ele faz a curva para a direita. Passando por mais uma rampa de saltos, vem aí o Dudu Lima, passa pelas costelas. 25 voltas completadas. Dudu Lima vem para vencer a primeira etapa da temporada da categoria MX2. A vitória de Dudu Lima, trazendo Caio Lopes em segundo e Fábio dos Santos em terceiro, completando o pódio. Comemorando muito essa vitória, o Dudu Lima. Você vê que o Caio também ficou muito feliz com o resultado dele. Um excelente resultado, fez uma prova muito boa, até cometer um erro e ir para o chão, perder a ponta, mas vai para o pódio. Um ótimo resultado, e para o Dudu também, um início de temporada no topo do pódio. Uma noite marcante para esses dois pilotos. E também para o Fábio dos Santos, que ficou um pouco desapontado, né, porque fez o melhor tempo nos treinos classificatórios e certamente queria o topo do pódio, tinha tudo para chegar lá, mas corridas a gente nunca sabe o que vai acontecer, quantas modificações aconteceram aí, quantos tombos e quantos pilotos também tendo que se recuperar. Vitória, portanto, de Dudu Lima, com Caio Lopes em segundo, Fábio Santos em terceiro e o João Pedro Ribeiro ficando na quarta colocação, comemorando bastante a vitória. O Dudu Lima já sem capacete, comemorando com o público em Bertioga, na Baixada Santista, em São Paulo. Primeira etapa do Arena Cross da categoria MX2, vitória ficando com o Dudu Lima. Daqui a pouco tem a segunda bateria da categoria MX Pro. O Dudu com esse visual Fidel Castro deu sorte, né, rapaz? Foi pro topo do pódio. O Caio esteve muito perto e está também feliz com o resultado. Um grande início de temporada na MX2, é uma categoria muitíssimo interessante, onde são muitos pilotos com possibilidade de vitória. E a gente revendo o momento da largada, moto número 2 do Dudu Lima já se impondo na primeira curva. Ele acabou perdendo algumas posições no começo, depois foi recuperar e foi beneficiado também com a queda do Caio Lopes. E depois, no momento em que herdou a primeira posição, acabou não largando mais. Essa foi a primeira grande queda da corrida do Hector Assunção. Quem largou bem foi o PP, né? Com a moto 97, fez uma largada muito boa. Depois não conseguiu manter o ritmo, mas começou muito bem. E o Enzo chegou a ameaçar uma colocação de pódio, acabou caindo, mas também fez uma boa prova, vai se acostumar com a moto e vai vir para cima, não tenho dúvida.
E aí o momento em que o Dudu Lima vinha na frente do Fábio Santos e a queda do Enzo Lopes. E aí a gente vai ver o Caio Lopes, que era o líder da prova, acabou saltando, caindo, e você vai ver na passagem o Dudu Lima mais o primeiro lugar, o instante em que ele vem para a última curva e recebe a bandeirada. Vitória, portanto, na categoria MX2 de Dudu Lima. Algo mais, tem boxe internacional, 11 da noite. O brasileiro esquiva Falcão, encara o norte-americano Omar Rojas, ao vivo no Sport TV. Primeira etapa, portanto, deu Dudu Lima, Caio Lopes em segundo, Fábio Santos em terceiro, João Ribeiro em quarto, Leonardo Souza em quinto, Enzo Lopes terminou em sexto, Pedro Bueno em sétimo, Rodrigo Lama em oitavo, Andrews Armstrong em nono e o Anderson Amaral ficando na 10ª posição. Lembrando que tivemos 14 pilotos participando desta primeira etapa na categoria MX2. 14 pilotos que conseguiram realizar as tomadas de tempo. Imagens do pódio da categoria MX2. A gente vendo aí o barbudo Dudu Lima, e a barba deu sorte. É bacana ver 3 marcas diferentes no pódio, né? Isso é bom para os fabricantes se interessarem mais, apoiarem mais o esporte, apoiarem mais especialmente os pilotos que estão começando essa categoria jovem com a idade limite de 23 anos. Tudo muito bom, tudo começando em alto astral, em Bertioga. Entrega a premiação a Fábio Santos Mourão. Fábio Santos recebendo, portanto, a premiação dada ao terceiro colocado. E aí o Caio Lopes vai receber o troféu do segundo colocado. Segunda posição, premiação para Caio Lopes. E o grande vencedor, o Dudu Lima, vai receber o troféu do primeiro colocado. Foi engraçado porque o Rodrigo Lama vinha ali imediatamente à frente do Dudu Lima e ele meio que deu uma aliviada, porque senão ele ia ter que dar mais uma volta inteira. Ele já estava cansado. Mais uma volta inteira não vai alterar muita coisa. Desde que chegou na 8ª colocação, falou, não, deixa eu passar aqui atrás na bandeirada que eu já encerro e vou descansar. Parabéns ao Dudu Lima. MX2, nesse momento, Dudu, Caio e Morango. A festa, a premiação da MX2. Portanto, imagens do pódio da MX2 comemorando bastante o primeiro triunfo da temporada, o Dudu Lima. Teremos outras 4 etapas pela frente na categoria MX2. Sobrou até para lente da câmera, hein? Dudu, parabéns, uma última volta super nervosa, vai ganhar a arena, primeira etapa do campeonato. Daqui a pouco tem a última bateria da categoria MX Pro, principal categoria do Arena Cross. Esta é a primeira etapa deste ano de 2015, como sempre, um público espetacular para acompanhar as corridas. Daqui a pouco temos a última corrida do dia. Pois é, a gente tem aí o Paulo Alberto estreando no topo do pódio. Vamos ver se ele consegue manter essa primeira colocação. Ele é um piloto que se deu muito bem no Brasil. Os portugueses, de maneira geral, gostam muito de correr por aqui, de morar no Brasil. E a gente está vendo agora os melhores momentos da categoria Júnior. Vamos ver aí como foi a categoria Júnior já. A gente observando uma queda da Moto 40 do Bruno Fenterseifer, que acabou ali protagonizando uma outra queda. Vários tombos, né? Agora foi o Renan Goto que ficou no chão, Moto 55. Essa aí errou o traçado, Moto 92 do Marcos Henrique Dias. Mas você vê, o entusiasmo é tão grande, né? Que os pilotos, o piloto abriu ali uma trajetória milimétrica, tentou fazer o possível. A Kawasaki já quase foi pro chão ali também. Uma corrida, vários pilotos saindo da pista. Esse foi o Renato Paz quem saiu. O Renato Paz que tem o melhor tempo nos treinos classificatórios. Mas é bom porque os pilotos vão aprendendo e aprendendo na prática, aprendendo, competindo. Gostou de andar por aí o Renato Paz, né? Pois é. E depois a gente vendo aí o momento da quadriculada e o pódio da categoria Júnior. Renato Paz, mesmo tendo saído 2 vezes fora, acabou sendo o vitorioso. Em segundo, Leonardo Cassarotti. Em terceiro, Yuri Naves. Em quarto, Renan Santos. Em quinto, Leonardo Silva. Depois, Thiago Brenner em sexto, Joaquim Neto em sétimo, Davi Rodrigues em oitavo e o Bruno Chibitz ficando em 9º lugar. Resultado, portanto, da categoria Júnior. Prova vencida pelo Renato Paz. E ali no pódio, o Jorge Negrete, né? 11 vezes campeão brasileiro, entregando
a premiação também. Os pilotos de São Paulo sempre andam bem, sempre andaram bem. O Jorge Negrete foi um dos grandes nomes do motocross brasileiro e também depois um dos pioneiros do motocross estilo livre, uma modalidade que ele ajudou muito a fortalecer aqui no Brasil. Lembrando que amanhã tem quartas de final do Campeonato Paulista. Palmeiras e 15 de Piracicaba se enfrentam 10 da manhã ao vivo no Sport TV. E muitas famílias presentes em Bertioga. O público animadíssimo para esta primeira etapa do Arena Cross. Daqui a pouquinho teremos a categoria MX Pro. Esse aí não só gosta de moto, mas também de bateria. Pois é, e é tudo mental, né? Tá tudo na cabeça, isso é muito bom. A gente vai ver agora como é que vai sair o Paulo Alberto, bicampeão da MX2, estreando com uma grande vitória na categoria MX Pro. Mas a gente tem o campeão do ano passado querendo dar o troco. A gente tem aí o campeão também, que foi em 2011 que o Chatfield foi campeão, tentando dar o troco, tentando voltar ao topo do pódio. Muitos pilotos envolvidos nessa briga. E é o grande momento da noite. Segunda bateria, a bateria decisiva da MX Pro. No caso de empate, o vencedor da segunda bateria, ele ganha a corrida na geral. E ela tem uma grande importância para o campeonato. E os pilotos da categoria Pro já se colocando no gate de largada. E daqui a pouco teremos o início desta segunda bateria. Na primeira deu o português Paulo Alberto. Ele acabou superando o Adam Chatfield, que chegou em segundo, e o Carlos Campano da Espanha foi o terceiro. Um pódio todo importado. Vamos ver aí se o Jean Ramos consegue, também o Wellington Garcia, o Marcelo Lima, o Rafael Zene, os pilotos brasileiros conseguem um resultado melhor nessa segunda prova. E vamos daqui a pouco acompanhar a largada da segunda bateria. A gente vê a passagem do Jean Ramos com a moto número 10, logo atrás o Wellington Garcia. E já teremos o início da largada dessa segunda bateria. A gente observa aí mais uma volta de apresentação, a exemplo do que tivemos na primeira bateria, a passagem dos pilotos ao lado do público. E daqui a pouquinho teremos novamente os pilotos perfilados para que tenhamos o início dessa segunda bateria. NBA no Sport TV, logo mais 11 da noite, ao vivo no Sport TV 2, tem Los Angeles Clippers e Memphis Grizzlies. Lá na MotoGP, amanhã a gente vai ter o Marc Marques largando em primeiro, com o André Dovizioso em segundo, Jorge Lorenzo em terceiro, o Valentino Rossi largando em quarto na MotoGP. Na categoria Moto 2, a gente vai ter o belga Javier Simeon largando na ponta, com o São Louis da Inglaterra em segundo, Tito Rabat da Espanha, o atual campeão, na terceira posição. E na Moto 3, Danny Kent da Inglaterra em primeiro, Miguel Oliveira largando em segundo, piloto de Portugal, compatriota aí do Paulo Alberto, e o Andrea Locatelli da Itália largando na terceira colocação. E a gente tem também o ítalo brasileiro, o Franco Morbidelli largando no quinto posto, no meio da segunda fila na categoria intermediária. Vai ser uma grande prova, 3 grandes corridas. O Sport TV vai mostrar tudo ao vivo a partir de 1 da tarde. Sport TV 2. Note aí na sua agenda, hein? Amanhã o Mundial de Moto Velocidade começando a partir de 1 da tarde. E vamos acompanhar daqui a pouquinho a última bateria da categoria MX Pro. Mais 15 minutos e uma volta para que tenhamos a definição do vencedor desta bateria 2. Só a título de curiosidade, na MX Pro a idade mínima 16 anos, né, mas idade mínima bem mínima, né? E máxima também bastante máxima, né? 45 anos de idade máxima. Para mim não dá, mas pro Cleiton Carvalho ainda tem muitas temporadas aí na MX Pro. Pelo menos mais umas 12. Querer é poder, né, rapaz? Vamos ver, agora a gente viu a Moto 2 do Dudu chegar ao topo do pódio. Vamos ver agora o irmão dele com a Moto 5. Essa moto verde aí do Marcelo Lima não foi muito bem na primeira bateria, mas tem a chance de largar novamente, tem a chance de buscar a liderança nessa segunda prova.
E os pilotos já vão se perfilando. Daqui a pouquinho teremos a largada para esta última bateria da categoria MX Pro. Essa encaixada ali de dianteira, eles abaixam a dianteira, tem um dispositivo que a dianteira, a suspensão não fica toda estendida, né? Ela dá uma cada para poder facilitar na largada. Assim que a suspensão funciona, ela volta ao normal. Três motos 450 desfilando daqui a pouquinho em Bertioga. E cartão de todos. E para deixar a desfilada de número 27, a SW Yamaha Santos 27 Pirelli Motor. Essa é a relação, são 13. Tem mais. Donatos. E não. O público na expectativa para que tenhamos a largada para esta última bateria. Lembrando que amanhã nós vamos conhecer o campeão da Superliga Masculina de Vôlei. Cruzeiro Ocese se enfrenta a partir de 9 da manhã ao vivo no Sport TV 2. Somatório de pontos da primeira bateria com essa segunda bateria agora. As pós. Lembrando que o vencedor de cada bateria soma 20 pontos, o segundo colocado soma 17, o terceiro 15. E temos pontuações até o 14º. Só que como tivemos a ausência do João Marcos de Camargo, 13 pilotos apenas participaram da primeira bateria, mesmo o número de pilotos também participando desta segunda bateria. Equipe Escuderia X, aí com o Getro Salazar, do Equador. (15 segundos para que tenhamos a largada. Aqui temos os gates abaixados. E vamos acompanhar essa segunda bateria da MX Pro, que promete muito, hein? Vamos lá, vamos para a largada. E essa curva para a esquerda já colocando os pilotos bem próximos. E olha, o tempo de reação do Carlos Campano foi muito bom, hein? Ele vem na primeira colocação, já tendo a companhia do Adam Chatfield, que vem para incomodar, mas já fica pelo caminho. Paulo Alberto assume a segunda colocação. Em primeiro, o espanhol Carlos Campano, tentando dar o troco depois de uma primeira bateria bem turbulenta. E o Wellington Garcia brigando pela terceira colocação. O Chatfield tentou botar por dentro, o Campano fechou a porta. Com isso, o Paulo Alberto buscou a segunda colocação e o Wellington Garcia vem em terceiro, se não cair. Não caiu, ainda bem. Quase deixou o motor apagar agora o Paulo Alberto, hein? Foi bom porque o Wellington buscou a segunda posição, o Brasil em segundo. Perdeu tempo o português e o Wellington Garcia já vai para cima do Campano. Já vem o Wellington Garcia. E ele vem pelo meio, só que o Carlos Campano é o atual campeão da categoria. Vem por fora, a curva é para a esquerda, o Wellington Garcia dá uma fechada nesse momento no espanhol. Ah, mas vale muito essa fechou a trajetória, vem em primeiro, quem vem em primeiro comanda. O Wellington Garcia na ponta, é o Brasil na ponta. E uma briga bonita pela primeira colocação, o Wellington Garcia já abre uma pequena vantagem depois da sequência de costelas. E foi esperto o Paulo Alberto, hein? Veio para ficar em segundo lugar. Deu uma ultrapassagem sensacional o Paulo Alberto. Agora os dois estrangeiros brigando e o Brasil está na frente. E o Carlos Campano tentando correr atrás do prejuízo. E agora a preocupação do Wellington Garcia é com o Paulo Alberto, que vem muito próximo. O Carlos Campano não perde contato. O Adam Chatfield chega também para a disputa. E a primeira colocação com sucessivas trocas de posições. Perdeu tempo na curva o Wellington Garcia. O Paulo Alberto vem por fora. Moto 211 do português contra a moto 21 do Wellington Garcia. E o português é o primeiro. Segunda bateria é essa, hein? Que determinação, né, do Paulo Alberto, rapaz. Ele tentou 3, 4 curvas, não conseguiu. Acabava sempre o Wellington ficando com a melhor trajetória. Mas ele insistiu e ganhou a liderança, recuperou a liderança. Restando 12 minutos, na frente Paulo Alberto. E o Jean Ramos já colocando por dentro e ganhando a posição do Adam Chatfield. O Brasil vem bem nessa segunda bateria.
Brasil em segundo, Brasil em quarto. E ali o Marcelo à frente do moto 101 do Humberto Martins. Esse é o líder, o português Paulo Alberto. Venceu também a primeira bateria. Foi o mais rápido durante o treino classificatório. E por enquanto vem muito bem também nessa segunda bateria. Deixou o Wellington Garcia para trás e o brasileiro vem com a moto 21 na segunda posição. Tá animado o Paulo Alberto, que abriu uma vantagem logo para se garantir ali na primeira colocação. O preparo físico está em dia do português. Ele que já abriu. E agora o Wellington Garcia já tem a companhia do Carlos Campano, que é o terceiro, o Jean Ramos é o quarto, Chetfield é o quinto. Para o Wellington essa segunda colocação é muito boa. Vamos ver se ele consegue manter o Campano à distância. O Campano tem mais experiência, mas o Wellington também é um piloto muito rápido. A gente vendo aí o Eden Chetfield quando tivemos uma queda, uma posição difícil, hein? Posição difícil nesse momento ali para o Geto Salazar. E o Chaco está tomando um calor ali do Ratinho, né? A moto 5 do brasileiro, outra moto 407 do inglês. O Ratinho andando muito bem, o irmão dele ganhou a primeira bateria. Acho que isso deu uma confiança, deu um estímulo a mais pro Ratinho na moto 5 pressionar o piloto da Inglaterra na busca pela posição. Ó, é uma briga pelo quinto lugar. Moto 5 do Ratinho, do Marcelo Lima, que agora pede contato com o Adam Chetfield. O Adam Chetfield já tem um retardatário, que é o Thales Villard, na frente dele. Restando 10 minutos, diga, Afonso. Essa passagem da 250, como o Thales fez para 450, como o Paulo Alberto fez agora, é difícil, né? A moto é muito mais potente e o piloto tem que estar 100% preparado e confiante para poder domar uma máquina dessa. Não largou mal o Thales Villard, mas encaixotou na primeira curva e o Ratinho foi pro chão, né? Ficou pelo caminho o Ratinho. Esse é o líder, o português Paulo Alberto. Moto 211 na primeira colocação. E o Ratinho continua com problemas, né? Continua com problemas. O Paulo Alberto é que não tem problema algum, né? Sumiu, olha a diferença que ele já abriu pro segundo colocado. E vai passar agora é o Wellington ali. Ixi, rapaz. E era o Paulo Alberto, hein? Quase que foi pro chão. E a moto tá boa, a suspensão do português também. A moto tá boa, tá funcionando bem. Conseguiu recuperar de uma encaixada bem ruim. Eu acho que agora, nesse bolo aí, o Wellington perdeu a posição. É, o Carlos Campano já passa ali com a moto número 1 e assume a segunda colocação. O Wellington, que vem com a moto 21, cai para terceiro. E o Jean Ramos agora vem se aproximando do Wellington. Vamos ter uma briga brasileira pela terceira colocação. Errou o traçado, Carlos Campano, mas conseguiu recuperar e manter-se em segundo lugar. Ele saiu numa trajetória mais longa, mas ele saiu com mais disposição do que o Wellington, que não conseguiu emendar. O que fez por dentro não teve embalo suficiente. Também eu acho que o Ratinho ali na frente dele não ajudou, né? O Ratinho que com a moto 5 é retardatário, na frente do Wellington Garcia. E alguém foi pro chão ali, bandeira amarela. Olha como é que tá difícil a pista. Todo mundo com dificuldade. Até mesmo o Paulo Alberto quase caiu. A gente pode ver a passagem do Chetfield. E olha, lá no fundo tivemos a queda, hein? Restando 8 minutos. Esse é Carlos Campano, o espanhol, segundo colocado. O Wellington Garcia tentando encostar no espanhol. O espanhol ficou em terceiro durante a primeira bateria. E o Jean atrás, hein? E o Jean se aproximando também. O Jean Ramos, pelo menos, está dando pinta de que vai brigar por um lugar no pódio. Sabe português, Paulo Alberto, por enquanto dominando as duas baterias, venceu a primeira e também num ritmo muito acima dos demais na segunda. E outra queda da moto 22 do Carlos Hernandes, Carlos Badial Hernandes, e agora vai voltando. E o Jean Ramos
já emparelha com o Wellington Garcia. E agora, que isso, Jean Ramos? Não, e voltando à frente do Ratinho, o outro piloto que tinha caído ali, ele foi olhar para trás para ver quem vinha e se perdeu nessa situação. E o Ramos, eu acho que foi mais ou menos no mesmo local, também acabou saindo da pista. Para esse aí não tem tempo ruim, né, rapaz? O Paulo Alberto sumindo no horizonte do Bertioga. Impressionante o desempenho do Paulo Alberto, vem muito forte o português. Ganhou a posição do Wellington Garcia, que depois perdeu o rendimento, e desde então vem em primeira, abrindo uma boa vantagem com relação aos demais. E daqui a pouco, 11 da noite, o Boxe Internacional pede passagem na tela do Sport TV com a luta entre o brasileiro Esquiva Falcão e o norte-americano Omar Rojas. Imperdível, hein? Sorte pro Falcão. Como é que o Paulo Alberto fez aquela sessão de ritmo, né? A diferença do ritmo dele para os outros é enorme. Emendou logo 3 obstáculos, passou sem tomar conhecimento naquele setor, enquanto outros pilotos estão encontrando bastante dificuldade, bastante confusão para passar e colam nesse setor. E a passagem da moto 101 do Humberto, enquanto a gente vê aí o Carlos Campano tendo o seu nome mostrado, mas o Campano tem a moto 1. Vocês comentam aí o Humberto com a moto 101, vem à frente do rival Getro Salazar. É o pega dos estrangeiros. O Salazar vem cheio de moral ali tentando chegar no Humberto Martins. E o Wellington recuou, acho que para a 7ª posição. Enquanto a gente vai rever a disputa entre o Jean Ramos e o Wellington Garcia, o Jean Ramos teve que frear, veio por dentro, o Wellington Garcia ficou e o Jean Ramos agora é o terceiro colocado. Da imagem recuperada, que o Wellington Garcia, que é focalizado nesse momento, já na imagem ao vivo, perdeu a posição. Menos de 5 minutos, esse é o líder, Paulo Alberto de Portugal. Vai ser difícil segurar o Paulo Alberto esse ano. O próprio Campano teve muitas dificuldades, o Chatfield também. O Paulo, que veio como bicampeão invicto na MX2, estreou na MX1 com tudo. Melhor volta, 31.392, quando vai voltando o Humberto Martins, que vinha na 6ª posição. Você vê a diferença, como é que a pista está, né? Porque a melhor volta 31 e a melhor volta dele era 29. Inclusive já levando uma volta do Paulo Alberto. A pista está bem ruim, né? Bem degradada. O Martins foi pro chão ali também. Errou a encaixada e perdeu o controle da moto. Esse é Carlos Campano, que é o segundo colocado. Enquanto essa dobradinha ibérica, deixando apenas o Brasil tendo que brigar pela 3ª posição. Brasil vem terceiro com o Jean Ramos. Você vê mais uma vez o traçado do espanhol Carlos Campano, que está muito longe do Paulo Alberto. Tá bonito, andou, acertou aquela sessão, e essa agora ele errou completamente, né? Ele não conseguiu encaixar do jeito que esperava. 20 voltas completadas, Paulo Alberto segue na frente. Aí está o português com a moto 211. O Zane abrindo passagem para o líder. E você ouvindo o barulho do motor da moto do líder da prova, do Paulo Alberto. E a aceleração, ele acelera e tira a mão, porque
não dá para acelerar o tempo todo com essa pista do jeito que está, e não é a técnica do motocross, né? É acelerar na hora certa, a conta para encaixar onde tem que fazer, onde tem que encaixar, e emendar o próximo obstáculo, emendar a sequência de obstáculos. Olha a diferença do primeiro para o segundo. E só depois que o Paulo Alberto fez essa curva aí, apareceu o Carlos Campano lá no finalzinho para passar por um outro ponto do trajeto. E agora tivemos ali um obstáculo pelo caminho. O Thales Gilardi, que é arretado atrás, já tomando mais uma volta do espanhol Carlos Campano, que vem ainda tentando pelo menos se aproximar do português. E esse é o terceiro colocado brasileiro, Jean Ramos. Olha, ele vai ter companhia, hein? O Adam Chatfield vem em quarto lugar, já vem muito próximo do brasileiro. É uma disputa que vale o terceiro lugar. E pro Chatfield é importante, né? Claro que pro Jean também, mas o Chatfield foi segundo na primeira bateria. E ferveu ali a moto do Ratinho. O Ratinho vinha muito bem, mas agora parece que a coisa desandou de vez. E olha só a queda do Ratinho. Ainda bem que não se machucou, né? O Jean Ramos vai conseguindo segurar essa terceira colocação. Era o Humberto Martins ali, o venezuelano estava à frente dele, mas o Martins está retardatário nesse pego. E agora ele sinalizou pro Jean Ramos passar, porque nessa confusão o Chatfield se aproximou bastante. E agora o Jean Ramos é quem vem mais lento nesse momento. Foi esperto agora o Chatfield, deixou o Humberto Martins pelo caminho e já vai encostar no Jean Ramos. Vamos ter uma última volta difícil aí para o brasileiro Jean Ramos. E vale o lugar no pódio, né? Vale o estouro de champanhe e a comemoração. Além dos pontos, claro. Olha, 10 segundos. O Paulo Alberto daqui a pouco deve abrir a última volta e o Jean Ramos vem para tentar segurar esse terceiro lugar. Perdeu um pouco de tempo agora o Adam Chatfield, mas vem muito pressionado o Jean Ramos. E aí o Paulo Alberto, líder da prova, vem para abrir a última volta. Paulo Alberto venceu a primeira bateria, muito próximo também de vencer a segunda. Colocar uma volta no Wellington Garcia, com quem ele disputou a liderança. E aí você pode ver como o Paulo Alberto já faz um traçado mais seguro. Já veio com um pouco de cautela o português. O couro tá comendo lá atrás ali com o Jean Ramos e o Chatfield. São imagens vindas de Bertioga, São Paulo. E vem aí para vencer a prova, Paulo Alberto. Vitória de Portugal. Paulo Alberto faz a dobradinha nessas duas primeiras baterias. Ele vence ambas e já vai abrindo uma boa vantagem no campeonato. Vai somando 41 pontos. 20 de cada vitória e mais o ponto adicional depois do pega com o Jean Ramos. Realmente uma etapa perfeita para o Paulo Alberto, conseguindo todos os pontos em jogo. É um resultado impecável do Paulo Alberto. Venceu as duas baterias, ainda ganhou o ponto extra. A gente não tem o desfecho lá do duelo do Ramos com o Chatfield pela terceira colocação. Esperamos que tenha dado o Brasil. O Carlos Campano chegou em segundo. E a gente vinha acompanhando anteriormente o duelo entre o Jean Ramos e o Adam Chatfield. E o Jean Ramos levava vantagem. A geração local acabou optando por mostrar o momento da bandeirada ao Paulo Alberto, que concede entrevista nesse momento. E o Jean Ramos e o Adam Chatfield brigavam diretamente pela terceira colocação. E o Jean Ramos
nesse caso tinha a grande chance de colocar o Brasil no pódio, já que o Brasil ficou fora na primeira bateria na categoria MX Pro do pódio. E o instante está largado. O Adam Sheffield está ficando Portugal pela primeira, Espanha pela segunda, Brasil pela terceira, Inglaterra pela... E agora chega a confirmação de que o Jean Ramos foi o terceiro colocado. Portanto, o Brasil vai para o pódio. Teremos o Brasil no pódio. O Jean Ramos termina em terceiro e o Adam Sheffield fica em quarto lugar, fica fora do pódio. O britânico que fechou a primeira bateria em segundo, nesta fecha em quarto. A gente vendo algumas quedas, alguns dos momentos desta segunda bateria, inclusive o Jean Ramos que vai para o pódio também errando o traçado. Pois é, a gente viu alguns lampejos dos brasileiros, né, buscando quebrar essa hegemonia estrangeira na categoria. Vimos aí o pega verde e amarelo do Wellington Garcia com o Jean Ramos. Mas o Paulo Alberto surge como o grande favorito para essa temporada na MX Pro, como era já há 2 anos, há 2 temporadas na MX2. E Anjo da Guarda de piloto trabalha bastante no Arena Cross, né? De motociclista já trabalha bastante, mas no Arena Cross ali as dificuldades são muitas e as possibilidades de um acidente estão sempre presentes. Parabéns ao Paulo Alberto pelo grande resultado, pela grande corrida que fez nas 2 baterias. Foi campeão por antecipação no ano passado. Foi campeão não precisa. E a gente observando aí a presença do público em Bertioga, na Baixada Santista, em São Paulo. E vamos com o pódio. Vamos daqui a pouco acompanhar o pódio da categoria MX Pro. Lembrando que a segunda etapa do Arena Cross programada para 23 de maio. 5 etapas vão acontecer este ano. Vamos daqui a pouquinho acompanhar a cerimônia de premiação. Pela presença do Sheffield ali no pódio, você vê que o pódio vai ser o resultado da soma das baterias. Por isso o Jean Ramos não vai estar presente. Ele na primeira bateria ficou fora do pódio. Então vamos ter o Paulo Alberto, o Sheffield e também o Campano. Pódio estrangeiro. Mas estamos aprendendo, né? Estamos em evolução, né, Cleiton Carvalho? Estamos muito felizes de ter recebido essa prova aqui do Então vamos ter aí o Paulo Alberto, que venceu as 2 baterias em primeiro, depois o Campano, que chegou em terceiro na primeira e em segundo nesta bateria 2, vindo com a segunda colocação, e o Sheffield, que teve um resultado inverso ao Campano, foi segundo na segunda bateria, porém ficou em quarto lugar nessa terceira, atrás do Jean Ramos, ficando aí com a terceira colocação. Aí o Adam Sheffield recebendo aí o prêmio dado ao terceiro lugar. Tá parecendo no campeonato europeu, né? Cleiton Carvalho. Mas eu acho bom, acho que o público merece grandes espetáculos e os pilotos brasileiros evoluem, é muito mais fácil para trazer um piloto do que exportar um brasileiro para lá. As dificuldades são maiores, a distância, a separação da família, os recursos são mais limitados, né? Então, você trazendo os pilotos estrangeiros, todos os outros aprendem mais rápido do que só competissem entre eles. E vamos agora acompanhar o troféu dado ao português Paulo Alberto, 100% de aproveitamento, vencendo, portanto, as 2 baterias. Grande vencedor da noite, o português, que já no campeonato fica com 41 pontos, abrindo uma boa vantagem com relação aos demais rivais. E o Pacífico entrega também o troféu do Holy Shot, segunda bateria. Para o espanhol, Carlos Campano. Pirelli, potência não é nada sem controle, pneus Pirelli, Holy Shot. MX Pro, segunda bateria. A gente observa aí também a sequência das premiações. Passamos a imagem oficial do pódio. Com a presença do Leandro Ramos, Pacífico, Calixto Maior e o prefeito municipal. A imagem oficial, categoria MX Pro. E a doce festa da champanhe. A gente vai agora acompanhar a festa aí do champanhe, a festa do pódio, vitória do português Paulo Alberto, 100% de aproveitamento, aproveitando também para brincar com o público
demonstrando muito carinho com o público presente em Bertioga, dando inclusive um champanhe ali pro garoto. O Paulo Alberto, tá aí o Adam Chatfield da Inglaterra, o terceiro colocado aí no somatório geral. Portanto, a Arena Cross volta em maio, é claro, com transmissão do Sport TV no dia 23. Valeu, Fausto Macedo, obrigado a você que esteve conosco, um grande abraço, até a próxima. Sport TV, o canal campeão.